vontade. Eu tenho uma apresentação em PowerPoint. Eu queria agradecer muito o convite por estar aqui presente. É uma oportunidade ímpar aqui para o Conselho. Em nome do Conselho Regional de Medicina, agradeço ao senador Tomás Correia, ao senador Ciro Miranda e também a todos os membros da mesa, os meus amigos Carlos Vital, Geraldo Ferreira e o Bonamigo. Pode passar o próximo, por favor? Alguém passa para mim? Bom. Só fazer um histórico dessa questão da luta das entidades médicas em relação à qualidade da formação médica no Brasil. Desde 89, o CREMESP já organizava fóruns de qualificação profissional de nível superior, onde eram discutido o assunto da qualidade da formação médica no Brasil. Em 1990, houve uma primeira experiência de um exame de qualificação profissional para os médicos, que foi feito junto com a Associação Paulista de Medicina, foi um exame só. E de 91 a 97 teve talvez a tentativa mais séria de se tentar melhorar a qualidade da formação médica no Brasil, que foi o SINAEM, que é a Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico, que várias entidades médicas participaram, inclusive o Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Essa comissão, que funcionou em 91 a 97, concluiu num extenso relatório várias propostas para o Ministério da Educação e que, afinal de contas, não foram implementadas as propostas da SINAEM. E aí o Ministério da Educação começou a tomar algumas medidas. Em 2002 fez um programa de incentivo às mudanças curriculares para as escolas de medicina, o PROMED, que também acabou em nada. Desde 2004 faz o ENAD. O problema do ENAD é que as escolas não são obrigadas a fazer, é uma prova voluntária para as escolas. Depois fez o ProSaúde, que é um Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde. Tudo isso iniciativas do Ministério da Educação. Pode passar o próximo. Em 2005, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo resolveu fazer um exame para os sextonistas, para o formando em medicina. Então, nós já tivemos 7 edições desse exame, como eu vou demonstrar daqui a pouco. Em 2008, quando o ministro da Educação era o Fernando Haddad, foi criada uma coisa que foi chamada de Comissão de Especialistas, coordenada pelo professor Adib Jatene, e que envolvia vários professores de medicina, inclusive aqui o Dr. Braulio, que é presente, fez parte, e que avaliou em loco 17 cursos que tiveram conceito 1 e 2 no ENAD de 2007. E que resultou num relatório que, na verdade, o relatório dessa comissão propunha para o Ministério o fechamento de várias escolas, de 16 cursos, dos 17 avaliados, propunha o fechamento. O Ministério não fez isso, mas suspendeu 514 vagas do vestibular. Só que em 2012, quando trocou o ministro, passou a ser o ministro Aloysio Mercadante, essas vagas foram todas restituídas pelo MEC, quer dizer, voltamos ao status quo de antes, de 2008. O próximo. Essa é a evolução do número de cursos de medicina no Brasil. Não é? A gente vê que de 2000 para frente houve um aumento exponencial. Hoje o Brasil tem 197 cursos de medicina autorizados. É o campeão mundial em número de cursos de medicina. Na verdade, a gente só perde para a Índia. A Índia tem 210 cursos, só que a Índia tem 1 bilhão de habitantes. Então, nós temos 197 cursos de medicina. Nós temos mais cursos de medicina do que os Estados Unidos, mais cursos de medicina do que a China, mais cursos de medicina do que a Rússia. Mais da metade deles são cursos privados, quase 60% são cursos privados e 42% são cursos públicos. De janeiro para cá, o Ministério da Educação autorizou a abertura de mais 7 faculdades de medicina no estado de São Paulo. O estado de São Paulo já tem 37 faculdades de medicina. E absolutamente não precisa de mais faculdade de medicina. Mas o MEC autorizou a abertura de mais 7 de janeiro para cá. 2 em São José do Rio Preto, que já tem uma. Então, São José do Rio Preto vai ter 3 faculdades. Uma em Votuporanga, que fica a 100 quilômetros de São José do Rio Preto, e a 70 de Fernandópolis, que já tem uma faculdade. Uma em Barretos, uma em Franca e 2 na capital, Santa Marcelina e a Unip, que é do Grupo Objetivo. E, na verdade, dessas autorizadas, se você for ver, a única que realmente tem um hospital que pode ser considerado como hospital de ensino, é o Santa Marcelina, porque os outros todos não têm hospital.
Não tem hospital para ensino. Pode passar. E aí são alguns problemas, aqui estou relacionando fatos, né? Problemas que tem no ensino médico brasileiro, problemas já amplamente conhecidos. Então, projetos pedagógicos inadequados e currículos ultrapassados, corpo docente insuficiente e sem qualificação. O Brasil não tem número de professores, nem em quantidade, nem em qualidade, para atender esse número de escolas que estão sendo abertas. A ausência de hospital-escola ou de campo de ensino conveniado, ou mesmo sucateado. Mesmo as universidades federais têm seus hospitais de ensino hoje bastante sucateados. Turma com grande número de alunos. Nós temos Faculdade de Medicina em São Paulo com 200 alunos por turma. Falta de estrutura, falta biblioteca, equipamento, laboratório, falta cadáver para estudo da anatomia. Sem garantia de vagas na residência médica. Abertura indiscriminada de escolas, né, como a gente já demonstrou. E deixei por último o maior problema que a gente considera. É a avaliação insuficiente por parte das escolas. Na verdade, hoje, quem entrar numa faculdade de medicina se forma médico. Não há reprovação nas faculdades de medicina. A aprovação é automática. Quem entrar se forma médico, inclusive nas melhores escolas. Pode passar. Aqui um aumento do número de processos no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Numa evolução de 2001 a 2011. Em 10 anos, nós tivemos um aumento de 202% nos processos, que foi muito maior do que o aumento do número de médicos nesse período, que aumentou em 38%. Mais da metade desses processos foram por má prática, por erro médico. Não há necessariamente uma relação de causa e efeito entre a má formação e o aumento do número de processos. Esse aumento do número de processos pode ter ocorrido por vários outros motivos. Mas, com certeza, nós temos a convicção disso, de que a má formação é uma das causas importantes para que isso está ocorrendo. Próximo. E aí uma coisa importante, a Lei 3.268/57, que criou os conselhos, o seu artigo 2º diz que cabe aos conselhos zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão. Ou seja, os conselhos são os únicos órgãos que são legalmente responsáveis pela habilitação que autoriza o exercício da medicina. Ou seja, na medida em que lá no Conselho de São Paulo eu entrego a carteira para o médico que se formou, eu estou autorizando ele a exercer qualquer ato médico, desde a extração de uma unha encravada a uma neurocirurgia. Você veja o grau de responsabilidade que os conselhos têm quando autorizam o indivíduo a exercer a medicina. Próximo. Então, o exame do CREMEStre já tem 7 edições, é feito de caráter voluntário para alunos do 6º ano de medicina, uma prova objetiva, uma avaliação cognitiva. E, importante, é uma prova básica, de conceitos básicos, imprescindíveis, que o indivíduo tem que saber para poder atender bem a profissão, para atender bem os pacientes. É feito pela Fundação Carlos Chagas, e nesse período, quase 5.000 formandos já participaram, e nós tivemos um índice de reprovação de quase 50%. 47%. A reprovação a gente considera menos de 60%. Nós temos a convicção hoje, depois de 7 anos, de que o indivíduo que faz essa prova e não acerta 60% das questões desta prova, que é uma prova simples, básica, ele não tem condições de atender as pessoas. Nós temos essa convicção depois de todos esses anos de experiência. O próximo. Aqui uma evolução dos participantes. Como a prova é voluntária, vocês veem que o número de participantes vem diminuindo, né? Nós começamos com quase 1.000 participantes, terminamos o ano passado com 2011 com 418. E o índice de reprovação naquela média de 46%. Pode passar. Então, o exame demonstrou que tem um desempenho ruim em áreas básicas da medicina. Os participantes erram casos comuns da prática médica, assim, erro de diagnóstico de pneumonia, de tratamento de diarreia em criança, diagnóstico de apendicite aguda, coisas que o médico tem que saber, né, para poder atender. E a gente considera que a situação pode ser pior, porque, como o exame é voluntário, a gente considera ou supõe que aqueles mais preparados é que foram fazer a prova, né? Então, nós resolvemos, nesse exame deste ano, que vai ocorrer no domingo agora, dia 11, tornar a prova obrigatória no sentido de que, para obter o registro profissional, o aluno tem que fazer a prova, tem que comparecer e realizar a prova. Independentemente da nota, ele vai obter o seu registro profissional.
mas ele é obrigado a fazer a prova. Pode passar? Então, nós temos as inscrições aqui. Todas as 28 escolas que vão formar turmas agora, em 2012, ocorreram inscrições. 2.924 inscrições no total. É uma coisa interessante, porque o número estimado de formandos no Estado de São Paulo pelo Ministério da Educação é de 2.461. Então, nós tivemos mais inscrições do que formandos, né? Nós tivemos 2.530 inscrições de gente que está se formando no Estado de São Paulo. Esses 100 e pouco a mais, provavelmente, é por transferências de alunos que vieram, não é número de vagas, e tivemos 394 de inscrições de alunos de outros estados. A prova deste ano não tem nenhum efeito restritivo. A aprovação não é pré-requisito para registro, é garantida a confidencialidade dos resultados individuais, e resultados gerais e detalhados, sem identificação do aluno, vão ser entregues às escolas em um MEC no sentido de colaborar para a melhoria da formação naquelas áreas onde for detectado, porque a prova é dividida em 9 áreas de conhecimento médico. Próximo. Então, tem 2 objetivos principais o nosso exame. Primeiro, avaliar com dados objetivos e reais, né, o atual estágio da formação médica no Estado de São Paulo. E segundo, e mais importante, e isso aqui é o que está ocorrendo aqui hoje, é provocar discussão na sociedade brasileira sobre a formação médica no Brasil. Nós temos... A sociedade brasileira tem exigido muito o acesso ao ensino, e isso é uma coisa natural e perfeitamente normal, né? Mas em medicina, essa ânsia por quantidade não pode substituir a questão da qualidade da formação médica, porque toda vez que a gente substitui qualidade por quantidade, isso é uma experiência mundial, em medicina, resulta em tragédia, e tragédia para o outro, não para aquele que está praticando. Próximo. Então, nós somos favoráveis ao projeto. O ensino médico deteriorou muito nos últimos anos e precisa ser feita alguma medida. E o modelo de avaliação do ensino médico fracassou nos últimos 20 anos, né? A questão do exame do progresso, como já foi comentado aqui, ele é feito em várias escolas de medicina no Brasil hoje. Em São Paulo, várias escolas fazem o exame do progresso. E sabe o que resultou? Nada. Por quê? Porque não tem consequência. O aluno faz a prova no segundo, faz a prova no quarto, faz a prova no sexto ano, ele vai mal no segundo, vai mal no quarto, vai mal no sexto, e ganha o diploma de médico. Por quê? Não é reprovado. Tá? O próprio ENAD, que se faz já há alguns anos, qual é a consequência? Escolas que tiram conceito 1 e 2 continuam formando médicos, sem nenhuma consequência. Tá? Próximo. Em relação ao exame da OAB, é um mecanismo necessário e aceito, né? E cada vez mais jovem médico sai da escola sem formação, e principalmente esses jovens médicos que saem com má formação, eles vão atuar onde? Porque eles não conseguem entrar na residência, vão atuar na porta do pronto-socorro, o que é um perigo. Porta de pronto-socorro é onde você tem que ter mais conhecimento, principalmente em urgência e emergência. Próximo. E aí algumas críticas que são feitas, que eu estou procurando já responder. Diz que esse exame não avalia todas as habilidades que o médico deve ter. Avalia sim, avalia o mínimo de conhecimento técnico cognitivo que o médico tem que ter. Vários países já têm exame obrigatório condicionado ao registro, com uma metodologia igual a que a gente faz no CREMESP. A avaliação deve ser feita pela escola ao longo dos 6 anos. Nós concordamos com isso. A avaliação deve ser feita pela escola, inclusive não só a avaliação cognitiva, mas comportamental, de habilidades, etc. Só que a escola não faz. Infelizmente, a escola brasileira não faz. E o argumento, o exame penaliza o aluno. Olha, no nosso ponto de vista, a gente tem que defender a população que vai ser assistida. A questão de que penaliza o aluno, a gente acha que quem não pode ser penalizado é a população, que vai ser atendida por um médico mal formado. Próximo. O que faz com que for reprovado? A nossa proposta é que ele retorne para a escola médica da onde ele saiu por mais um ano e faça o exame no ano seguinte. O que ele não pode é ser médico. Né? Cursinhos vão se proliferar. Bom, cursinhos preparatórios são o espelho da má formação, da má graduação. Porque escola que tem graduação boa, o aluno que vai fazer esse tipo de prova não precisa fazer cursinho, porque ele passa.
E a prova não impede a abertura de novas escolas, como o exame da OAB não impediu, mas a prova impede a atuação de profissionais despreparados. Né? E obrigado aí pela atenção, é essa a exposição que eu queria fazer, e depois a gente pode responder as perguntas eventuais que tiver. Obrigado. Obrigado.